Brasil contratou Ancelotti e eu perguntei pra vocês o que achavam dessa história. Teve gente dizendo que foi uma cartada de mestre. Outros falaram em maldição, acredite. O assunto foi longe, rodou o mundo. Afinal, não é pra menos, né? Com isso, a gente inaugura aqui uma nova sessão, o Espião da Copa. A proposta é simples. Com o tempo, a gente vai analisar as seleções rivais do próximo Mundial, já que falta um ano pra Copa do Mundo. Pode ser uma notícia importante, uma análise tática, um escândalo, qualquer coisa que nos aproxime do clima de Copa. Por exemplo, estou preparando um vídeo onde vamos analisar se a Espanha realmente é superior à Argentina ou não, já pensando naquela finalíssima, o jogo que coloca frente a frente o campeão da América contra o campeão da Europa. A ideia é viver a Copa desde já. Mas hoje o tema é outro. Vamos falar sobre a Revolução Europeia no Brasil. Como essa mudança afeta a Argentina, por exemplo? O que exatamente Ancelotti está levando em consideração? E será que isso vai dar certo ou pode ser um tiro no pé? Para mim, a chegada do Ancelotti à seleção brasileira é algo no mínimo curioso. Sim, ele mesmo confirmou em coletiva de imprensa do Real Madrid, depois de passar meses negando. O mundo inteiro reagiu. A imprensa global repercutiu, os grandes jornais destacaram e até a Conmebol fez um post com uma arte toda especial para marcar o momento. Isso não é qualquer coisa. Estamos falando de um dos maiores técnicos de todos os tempos, assumindo o comando da seleção mais vitoriosa da história das Copas. Agora, se essa união vai resultar em glória ou em fracasso, só o tempo vai dizer. O curioso aqui é que o Ancelotti representa, em vários sentidos, o oposto do que o futebol brasileiro tradicionalmente mostra. Ele é o maior ídolo tático do Scaloni, que por sinal é o rival direto. Ele é italiano, ou seja, vem de uma escola completamente antagônica ao jogo bonito brasileiro. E talvez essa contratação seja o último suspiro, a última cartada desesperada de uma direção que precisa conquistar um título. Aliás, o próprio dirigente máximo da CBF deixou claro: vamos buscar o Hexa com Ancelotti. A pressão está totalmente escancarada. Qualquer coisa que não seja levantar a taça será interpretada como fracasso. E o técnico italiano sabe disso. Tanto que, se vencer a Copa do Mundo, ele vai embolsar um bônus de 5 milhões de euros só por esse título. Ou seja, o jogo começou bem antes do apito inicial da Copa. E o Brasil, com Ancelotti, promete mudar tudo, pro bem ou pro caos. Para você ter uma ideia do tamanho da aposta, o Scaloni vai ganhar em 2 anos inteiros o mesmo valor que o Ancelotti deve receber só como bônus. Isso mesmo, só o prêmio extra por vencer a Copa do Mundo em um único mês. E olha que entre os dois só faltam 5 convocações. Apenas 5 listas de jogadores separam um do outro até o Mundial. É um tempo muito curto para trabalhar qualquer mudança. Você curte esse tipo de análise mais ousada, diferente do comum? Quero te pedir um favor. Não vou me basear nas visualizações para decidir se essa série continua, mas sim nos likes. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me dá essa força. Essa série sobre seleções estrangeiras é algo que eu curto muito fazer, mas confesso que às vezes deixo de lado com receio de que o público não acompanhe. Então vai depender de vocês manter isso vivo aqui, falou? O jornalista Carlos Eduardo Mansur foi bem direto. O que define o sucesso ou fracasso do Ancelotti é ganhar a Copa. Só isso. Não tem meio termo. E aí entra uma pergunta: até que ponto isso afeta nosso principal rival, a Argentina? A gente pode até dizer que afeta muito, se pensarmos que eles podem encarar um Brasil mais forte, com um nível técnico mais elevado, mas na real, não acredito que isso atrapalhe tanto a Argentina de forma direta. Até porque, se a gente olhar o calendário, restam poucos jogos até o Mundial. 2 pelas eliminatórias, 6 amistosos e pronto. É muito improvável que a gente consiga marcar um amistoso contra a Argentina, até por causa da agenda lotada de 2026 e da finalíssima. Os clássicos entre Brasil e Argentina já rolaram, e até a Copa não devemos nos cruzar de novo. Talvez o próximo encontro só aconteça na própria Copa do Mundo. E aí sim é outra história. Ter um Brasil forte pela frente é desafiador, mas eu acredito sinceramente que ao invés de eles verem isso como ameaça, eles vão ver como motivação, porque o que isso desperta na Argentina é aquela fome de vencer, aquela vontade de superar o maior rival. E isso pode ser um combustível poderoso para eles. Então, não vejo isso como um prejuízo direto para os hermanos, mas é curioso refletir sobre o que isso revela do Brasil atual. Sabe quantos técnicos estrangeiros o Brasil teve em toda a sua história? 3.
3. O primeiro foi o uruguaio Ramon Plateiro, que inclusive foi o único estrangeiro a dirigir o Brasil em um torneio oficial, o Campeonato Sul-Americano de 1925. E olha isso, depois teve um argentino, Filipe Núñez. Isso mesmo, ele comandou a seleção em apenas um jogo. E o terceiro foi Joreca, belo nome, hein? Um técnico português, que foi assistente de um treinador brasileiro, mas que ficou pouquíssimo tempo no cargo. Ou seja, trazer o Ancelotti não é só uma mudança de nome, é uma mudança de mentalidade. É o Brasil rompendo com uma tradição centenária. Agora, se isso vai dar certo ou não, a gente vai descobrir juntos, jogo a jogo. Na verdade, em mais de 100 anos de história, o Ancelotti vai ser o principal treinador estrangeiro oficial, que vai durar mais de um mês no cargo. Isso já diz muito sobre a mudança que está acontecendo. Teve gente que ficou preocupada, dizendo que o Brasil está perdendo a identidade do seu futebol. Mas espera aí, que identidade é essa? Vamos ser sinceros, o Brasil perdeu aquela identidade faz tempo. Basta lembrar que o último técnico que teve algum sucesso com a seleção foi o Tite. Isso lá em 2019, quando ganhou a Copa América. E mesmo assim, não era nenhum espetáculo não. Era um futebol travado, duro, com cara de Europa, bem distante da leveza, da alegria, da criatividade que sempre marcaram o futebol brasileiro ao longo da história. Então eu pergunto, de que identidade estão falando? O Tite era brasileiro, mas o futebol que ele colocava em campo era engessado, mecânico, muito mais europeu do que brasileiro. Por isso, acho que o maior desafio do Ancelotti nem vai ser tático, porque nesse quesito ele é o melhor. Na real, vai ser administrar o vestiário, lidar com os egos, com o ambiente interno da seleção. E aí entra o nome que pode ser central nisso tudo: Neymar. Tudo indica que o camisa 10 vai ter um papel importantíssimo nesse novo ciclo. Inclusive, já se sabe que o Neymar pai teve influência direta, ou melhor dizendo, vetou um dos possíveis candidatos à vaga de técnico, o português Jorge Jesus, com quem o Neymar não tem uma boa relação desde a passagem dele pelo futebol árabe. Com 33 anos, o Neymar sonha em disputar sua última Copa do Mundo e quer fazer isso como protagonista, como líder máximo da seleção. E o Ancelotti parece disposto a dar esse espaço para ele. É bom lembrar que o Ancelotti assume oficialmente no dia 26 deste mês de maio. E, curiosamente, é também no fim do mês que o Neymar deve voltar aos gramados. Coincidência? Talvez não. Tudo indica que o nome de Neymar vai estar na próxima lista de convocados da seleção brasileira. Afinal, o Brasil tem 2 jogos pelas eliminatórias pela frente. Um fora de casa contra o Equador e outro recebendo o Paraguai. São 2 jogos-chave, importantíssimos. Hoje, o Brasil está em 4º lugar, mas a situação é delicada. A seleção está apenas 1 ponto de cair para o 6º lugar. A campanha até aqui tem sido fraca, preocupante. E com apenas 15 dias até a chegada do novo treinador, esses 2 confrontos podem definir muito do que vem pela frente. Se você já achou esse panorama do Brasil interessante, imagina quando a gente começar a falar de outras seleções, como Espanha, França e tantas outras. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa aí seu comentário. O que você acha da chegada do Ancelotti à seleção brasileira? Ah, e tem mais. Quem também pode estar voltando é o Casemiro. Isso mesmo. Fica ligado porque esse novo ciclo promete muita coisa. O meio-campista, que não faz muito tempo, foi destaque com o Manchester United nas competições europeias. Não vive hoje um bom momento, mas diferente da fase que teve no Real Madrid sob o comando do técnico italiano. Aliás, foi o próprio Ancelotti quem entrou em contato com ele, dizendo algo como: "Ei, quero que você volte, quero que seja meu homem de confiança, minha referência." E faz sentido. Ele foi o último líder real que o Brasil teve, junto com Neymar, lá nos tempos da conquista da Copa América de 2019. Depois daquilo, a seleção teve muita dificuldade em encontrar novos líderes, e esse é um dos grandes desafios do novo treinador: reconstruir a liderança dentro do vestiário. Outro nome que está sendo falado, mas que não voltaria como líder, e sim como jogador útil, é o Richarlison. Ele teve uma grande passagem pelo Everton, justamente com Ancelotti como técnico. O treinador gosta muito dele, e o Brasil está precisando de um camisa 9. Faz sentido. Aliás, o Ancelotti já trabalhou com vários brasileiros durante sua carreira, principalmente no Real Madrid. Atualmente, ele tem o Rodrigo no elenco, mas a fase do atacante tem sido um pouco irregular. Até já circulou uma imagem, uma conversa entre Ancelotti e Rodrigo. O clima parece que não era dos melhores.
melhores. O jogador, com 24 anos, está claramente decepcionado. Mal tem jogado e se vê atrás de outros nomes que, na visão dele, não estão entregando tanto. O técnico italiano tentou acalmar os ânimos. Disse que valoriza muito o Rodrigo, que gosta dele, que entende a frustração, mas que tudo isso faz parte. Ainda assim, há rumores de que o jogador não se sente valorizado no clube e já estaria pensando em uma saída. O Manchester City, inclusive, já estaria de olho nessa situação. E aí tem também o Endrick, uma das grandes apostas do futebol brasileiro. Com o Ancelotti, ele chega ao Real Madrid como a estrela do futuro. Já começou a ganhar alguns minutos, mas por enquanto tem tido uma temporada, digamos, não secundária, mas terciária total. Em um dos jogos, tentou uma firula e chegou até a levar um puxão de orelha público de Ancelotti. Mas calma, ele só tem 18 anos. É o garoto que o Brasil vê como o grande nome da nova geração. A esperança é que o técnico consiga desenvolver esse potencial ao máximo. E por fim, tem o Vinícius Júnior. Nenhum outro treinador teve tanto tempo de trabalho com o Vini como teve Ancelotti. A sintonia entre os dois já é conhecida, e esse fator pode ser decisivo para o sucesso dessa nova fase da seleção brasileira. Já são 197 partidas disputadas sob o comando desse técnico italiano, um número considerável, e com ele, o jogador chegou perto da glória máxima. Ganhou a bola de ouro? Não ganhou. Mas calma, não foi dessa vez. Mas ganhou o FIFA The Best. Os números falam por si: 90 gols e 67 assistências. Isso tudo em mais de 16 mil minutos em campo. Foram 5 anos de convivência, onde o treinador conheceu tudo, o melhor e o pior, dentro e fora das 4 linhas. Só que, quando o assunto é seleção brasileira, a história muda completamente. Mesmo sendo uma estrela, constantemente cotada ao prêmio de melhor do mundo, seu desempenho com a camisa canarinho decepciona. São apenas 6 gols em 39 jogos. Aos 24 anos, dá para contar nos dedos de uma mão as partidas realmente boas que ele fez pela seleção. Em 2024, por exemplo, marcou só 2 gols oficiais, ambos contra o Paraguai. Em 2025, só agora teve uma atuação realmente positiva contra a Colômbia. Só que logo depois veio uma derrota feia para a Argentina, ou seja, nada de promissor. Pelo contrário, Ancelotti parece estar mirando em várias frentes. Ele quer fazer história com o Brasil, uma seleção que não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. E convenhamos, há pelo menos uma década a seleção não empolga ninguém. Quando o Tite assumiu, por exemplo, havia muita rejeição. Eu lembro muito bem que teve até declaração polêmica de torcedores brasileiros dizendo que preferiam ver a Argentina vencendo o Brasil na final da Copa América. Agora, a missão é clara: administrar essa geração made in Real Madrid, integrar novos talentos e elevar o nível de quem já está no elenco. E surgem nomes interessantes. Estevão, o jovem de apenas 18 anos. Andrei Santos, atualmente no Strasbourg, da França, também uma promessa. Os dois têm muito potencial. Enquanto isso, Rafinha ainda aguarda para saber qual será seu papel com Ancelotti. E um ponto-chave: até que ponto o técnico vai manter sua rigidez tática? Porque, embora seja um mestre em gestão de grupo, um verdadeiro especialista em lidar com os egos de um elenco estrelado como o do Real Madrid, e que pode aplicar isso também no Brasil, o que sempre o destacou foi a liberdade que dava aos jogadores em campo. Mas nessa temporada, ele tem se mostrado mais rígido, mais pragmático. Muitos jogadores acabaram presos a funções específicas, sem liberdade para explorar seu melhor, e o rendimento caiu. Essa crítica, aliás, foi explorada por alguns especialistas lá na Europa. É bom lembrar que o futebol de seleções é uma coisa totalmente diferente do futebol de clubes. Mas se tem uma coisa que define Ancelotti, é a capacidade de se adaptar. Para se ter uma ideia, entre a primeira Champions que ele ganhou e a última, passaram-se 21 anos. Isso mesmo, 2 décadas. O mundo mudou, mas o sucesso dele não parou. E ao longo dessa trajetória, Ancelotti treinou vários craques brasileiros de diferentes gerações: Cafu, Kaká, Dida, Marcelo. Ele conhece o DNA do jogador brasileiro. Agora, resta saber se conseguirá transformar isso em conquistas com a camisa da seleção. E ele também tem uma carta importante na manga, tá? O mago da bola parada, como é conhecido Francesco Mauri. Mauri se destaca por sua criatividade nas jogadas ensaiadas. Junto com David Ancelotti, o filho do Carleto, ele é o responsável por tudo que envolve lances de bola parada na equipe. Francesco Mauri tem apenas 35
25 anos, mas já é considerado um dos principais assistentes táticos de Ancelotti. E sim, ele é o cara por trás das jogadas ensaiadas, como a que resultou no gol do Carvajal na final da Champions League. Você sabia que esse gol que garantiu o título foi planejado nos mínimos detalhes por ele? Dias antes da final, ele é tratado como um verdadeiro especialista nesse tipo de jogada. E isso ganha ainda mais importância quando se tem pouco tempo de treinamento, como é o caso das seleções. Em situações assim, a bola parada vira uma arma letal. Foi ele quem comandou, por exemplo, a saída do Kroos, determinando quem bateria, como os jogadores se posicionariam, como seria a movimentação das marcas e qual seria a melhor forma de aproveitar aquela chance parada. Nada foi por acaso. Aliás, o aproveitamento da equipe nesse quesito foi simplesmente excelente. Neste ano caiu um pouco, é verdade, mas ainda assim a produção ofensiva em jogadas de bola parada é bem superior aos gols sofridos nesse tipo de lance. O saldo segue muito positivo. Agora fica a pergunta: e você? O que acha do Ancelotti? É ele o técnico ideal para levar o Brasil de volta ao topo? Se curtiu essa análise, deixa o like, comenta aí embaixo e, claro, me convida para continuar essa série de conteúdos. A gente se vê em alguns poucos dias, com muito mais futebol, informação e análise aqui no canal.